Pessoal, vamos continuar com nossas palestras. Então, nós queremos convidar a Ana Confortin. Me perdoa se eu errei o sobrenome. Ela é bióloga, mestre em educação ambiental, pós-graduada em medicina integrativa e aromaterapia, professora universitária e palestrante. Ana, seja bem-vinda. Fique bem à vontade, viu? Obrigada. Então, boa tarde para todos. Estou muito feliz com o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês essa tarde, ver essa plateia aqui completa, né? E falar de um tema que eu aprecio muito, que eu conheci ele e estudo desde 2020, bem na pandemia. Então, o tema que eu trouxe hoje para vocês é a aromaterapia nas práticas integrativas complementares. Vou falar um pouco mais hoje, não sobre cada olhinho, quais as funções, né? Vou dar só uma passadinha rápida, mas mostrar para vocês o quanto que a aromaterapia ela pode contribuir para além da nossa casa, para além da nossa família, dos nossos filhos. Então, nos espaços de cuidados, nos espaços de saúde, seja hospitais, unidades de saúde, clínicas, consultórios, que a gente pode, além de proporcionar e de apresentar para os nossos clientes, pacientes, que a gente também pode usar enquanto terapeutas, enquanto enfermeiros, enquanto médicos, porque quando a gente cuida das pessoas, a gente também precisa se cuidar. Então, a gente está brigando, está lutando, agora eu falei, né? Mas estamos buscando que a aromaterapia ela seja para todos e que estejam nesses espaços. Porque vocês vão ver que tem muita ciência, eu não gosto de falar, tem pessoas que dizem, são gotinhas milagrosas, são, né, de Deus, tudo bem, cada um com a sua crença, eu acho que elas são, eu acredito muito nos óleos essenciais e eles funcionam, mas o óleo essencial é ciência pura. Ele funciona porque ele tem uma química que vai fazer o nosso corpo melhorar. Então, é a mesma química que existe no remédio, a diferença é que o óleo essencial é uma química natural, o remédio é uma química sintética, certo? Então, nunca esqueça que os óleos essenciais, se usarmos corretamente, ele vai funcionar. Então, vamos lá. Alguém passa para mim os slides? Eu posso passar. Viu? Eu não passei porque tem um problema de BIOS, né? Você sabe o que é a BIOS, né? Bicho ignorante operando um sistema. Então, eu não sei mexer naquele sistema, e aí eu dou para ela, tá? Essa é boa. Que linguagem, nossa, né? Muito boa. Então, pessoal, o conceito eu trago aqui, como a gente vai falar dos óleos essenciais, a ciência por trás dos óleos essenciais é chamada de aromaterapia. Então, o que quer dizer aromaterapia? É uma terapia através dos aromas, certo? Então, quando a gente inala, se imaginem vocês agora cheirando uma rosa. Vocês estão inalando as moléculas aromáticas daquela flor. E essas moléculas vão entrando na narina, vão passando, vão sendo recebidas, né, pelo epitélio olfativo, e aí vão subindo no cérebro, no sistema límbico, e aí depois vai para todo o corpo de vocês, trazendo uma mudança, certo? As minhas coleguinhas estão passando para vocês óleos essenciais. Aqui está passando o quê? O peppermint? Peppermint. Então, agora, inalem o peppermint. Na mão, fazem a conchinha, esfregam.
Fechem o olho e vão inalando bem devagarinho, porque o peppermint ele é bem forte. Eu vou dar o tempo aí de vocês se conectar com o óleo. Tem gente que quando faz isso numa presença bem intensa, consegue ver até o caminho que o óleo faz no corpo. Muitas vezes, se está com dor de cabeça, ele vai subir. Se está com dor no coração, ele vai vindo. Podem perceber. Tem que estar muito presente. Vocês sabiam que o peppermint, uma gotinha dele, é como se vocês tomassem 28 xícaras de chá de hortelã? Quem sentiu o sistema respiratório abrir completamente quando inalou? Então, a experiência com óleo essencial, ela é muito rápida. Tem pessoas que dizem, mas demora bastante, né, para tratar com óleo essencial. É na hora. Peppermint, ele trabalha a rinite, melhora muito, vou dizer até que cura, que lá em casa eu tive cura da rinite. Ele é muito bom para dor de cabeça. Ele é muito bom para relaxar a musculatura. Ele funciona como um paracetamol, tá? Então, aproveitem aí e o restinho que sobrar, passem aqui na região do pescoço, vocês vão sentir a musculatura relaxar. Então, a história da aromaterapia, ela não é de hoje. Desde que mundo é mundo, as sociedades primitivas, elas usavam as plantas para melhorar. Claro que elas não iam extrair os óleos essenciais, mas desde que você esfrega uma planta na mão, esfrega um manjericão na mão, um alecrim, uma arruda, tá ali saindo óleo essencial. Tem muita polêmica com a ingestão de óleo essencial, mas a gente sempre usa óleo essencial, gente, na comida, no chá, nas plantas, não é? Então, aromaterapia, as primeiras utilizações foi no Egito. Usavam muito para rituais religiosos, para perfumes, perfumaria. Cleópatra usava muito pro cosmético, para pele. Embalsamavam as pessoas. Óleo de mirra nessa época era muito usado, porque a mirra, quem conhece o óleo de mirra, ele é uma resina praticamente. Então, ele embalsamava toda. Então, as pessoas, né, quando morria, o mirra era muito utilizado. E aí, o início da aromaterapia, ele começou em 2 países, Inglaterra e França. E aí, surgiu as escolas de aromaterapia. Na França, na Inglaterra, foram os primeiros a estudar, de fato, a aromaterapia, a começar a extrair os óleos para tratamento. E aí surgem 2 escolas grandes mundiais de aromaterapia. Uma da França, comandada por médicos e enfermeiros. E depois, uma enfermeira do grupo da França foi divulgar aromaterapia na Inglaterra. E hoje, essas 2 escolas de aromaterapia, elas têm algumas práticas diferentes. Na francesa, como eles trabalhavam com um grupo de médicos e enfermeiros, o óleo era usado em tratamentos muito complexos e indicado em ingestão. Quando a enfermeira foi para a Inglaterra, ela começou a trabalhar com aromaterapia, mas ela trabalhou mais, focou mais no uso tópico e inalatório. Então, quando muitas vezes vocês escutam assim, um terapeuta não indicar a ingestão, depende da escola de aromaterapia que ele estuda, certo? Mas a gente sabe, como falei para vocês agora, que a gente faz uso do óleo essencial no nosso dia a dia. Então, se o óleo é puro, vem de uma boa procedência, vocês podem ingerir também de acordo com o tratamento que for indicado, certo?
Então, seguindo mais, não vou contar toda a história, senão vou ficar uma tarde, mas em 1920, o René Maurice, um francês, ele era um químico e ele foi trabalhar com cosméticos, na aromaterapia cosmética. Sabem que muitos perfumes eles têm os óleos essenciais. Por exemplo, o vetiver, em muitos perfumes masculinos tem o vetiver, o óleo essencial. Então, esse químico teve um acidente no laboratório, estava trabalhando com perfumes lá e explodiu alguns frascos, e ele tinha lavanda lá, um balde de lavanda, e ele colocou a mão, ele tinha se queimado o braço, e ele colocou no balde de lavanda. Então, como que eu vou dizer, foi um acidente, acidentalmente, ele descobriu que o lavanda acalmava a queimadura. E tanto que o lavanda hoje é muito usado para acalmar a pele, em dermatites de contato, dermatites atópicas, estimula a produção de colágeno, então muito usado também nos cosméticos. Então, isso foi em 1920. 1928, ele escreveu um livro chamado Aromatherapy. E em 1942, o Jean Vaunet, ele foi um médico francês na linha de frente da Segunda Guerra Mundial, usando os óleos essenciais. E aí, o que aconteceu? Ele usava os óleos essenciais para os machucados e ele percebia que tinha um efeito interessante nos soldados, que eles ficavam mais calmos, melhoravam o emocional também. Por quê? Porque quando a gente tem um óleo essencial, todo óleo essencial, ele não só trabalha a parte física, ele trabalha também o emocional. Então, por exemplo, o cedro que eu tenho aqui. Para mim, o cedro para ansiedade, eu estava um pouco ansiosa de vir aqui na frente, né? Então, eu inalei ele. É como tirar com a mão, assim, sabe? Passa toda a ansiedade. Mas o cedro também, ele é muito usado no couro cabeludo como um adstringente. Então, ele equilibra o couro cabeludo na parte física. E tem várias, cicatrização também, mas no emocional, ele é um ansiolítico e é um sedativo. E ainda, quem lê a Bíblia sabe que ele está nas Escrituras, ele também traz conexão com o divino, né? Então, eu amo o cedro, quem quiser sentir o cheirinho dele, eu adoro, amo. Tem gente que não gosta. Mas tem bem o cheirinho da planta. E, às vezes, dependendo da pele da pessoa, ele fica um perfume. Se alguém quiser provar, eu deixo aqui para vocês ir sentindo ele. Aqui. Tudo bem até aqui, pessoal? Quiserem ir perguntando, tirando dúvidas, podem interromper. Então, eu trago aqui para vocês que a aromaterapia, assim como outras terapias integrativas, surgiram como uma prática integrativa complementar no SUS em 2018. Olha que legal, né, gente? Junto aqui em 2018, veio apterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição das mãos, ozonioterapia e terapia com florais. Aqui no município de vocês trabalham com aromaterapia? Nas unidades de saúde, no hospital? Sim? É uma evolução. Inclusive, a Patrícia foi representando o município de vocês em Chapecó, trazendo essa experiência do município. Que nós, com 280 mil habitantes em Chapecó, ainda não temos. Comecemos o movimento lá, mas não é fácil. Porque, como o colega apresentou aqui da hipnoterapia também, muitas vezes as pessoas não acreditam. Acham que é milagre, que é coisa que, né? Então, assim, a gente passa por isso também, né? Por esses desafios. Então, os profissionais da saúde, eles podem usar muito a aromaterapia, né? Para cuidar também dos pacientes. Então, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas podem fazer uso da aromaterapia
também para complementar, para potencializar os tratamentos, né, feitos com os pacientes. Quem pode se tornar um aromaterapeuta? Aromaterapeuta também é uma profissão, assim como hipnoterapeuta. A gente pode trabalhar com isso. E aí, nessa regulação do Brasil, né, onde inclui a aromaterapia como uma PIX, ela diz que diferente de um médico, para exercer sua profissão precisa o CRM, o psicólogo precisa também ter regulação. A aromaterapia no Brasil pode ser exercida por qualquer profissional da área da saúde ou mesmo pessoas que desejam atuar com isso, desde com uma formação específica. Aí, o que pode fazer? Que áreas que a gente pode trabalhar também com aromaterapia? Massagens terapêuticas, aromaterapia através de difusores, nos ambientes de trabalho, nos espaços de saúde. Enquanto a gente está aqui com o difusor, as moléculas aromáticas estão sendo difundidas e nós estamos recebendo o grau terapêutico do óleo. Aqui eu coloquei um peppermint. Então, o peppermint, o que é? O que vocês inalaram, abre o sistema respiratório, foco, concentração, energia. Hoje, nas empresas, a partir de maio, todas as empresas, elas têm que oferecer cuidado emocional para os funcionários, através da lei da NR1. Então, espaços de descompressão, as empresas têm que ter, e um espaço pode ter um óleo essencial, um difusor, né? Pode ter alguns óleos essenciais para ansiedade, para foco, para relaxamento. Também é um cuidado. E isso nos espaços terapêuticos também. Podem oferecer orientações a domicílio, também levando com o uso dos óleos essenciais. Realizar consultas, atendimentos voltados para essa área, acompanhar a progressão de patologias, explicar sobre restrições de uso com crianças, gestantes, idosos, que isso temos que cuidar, e idealizar, ou seja, fazer protocolos especializados para as pessoas, que é isso que eu também, como consultora de bem-estar, eu trabalho. Porque não é uma receita única para cada um. Cada um tem as especificidades. Às vezes, óleo de lavanda, para mim, não funciona para dormir, mas para tal pessoa funciona. E assim a gente precisa conhecer, precisa estudar. E o mercado da aromaterapia, pessoal, ele está crescendo muito, muito. Eu entrei com aromaterapeuta, como consultora de bem-estar em 2020, e cresce muito, muito, muito. No Brasil, estamos crescendo também, por quê? Porque o nosso país ele é mega diverso. Nós temos uma grande biodiversidade. Então, temos a possibilidade de criar muitos óleos. Hoje, é nativo do Brasil quais os óleos? Copaíba. Copaíba do mundo, que vai para o mundo inteiro, das copaíferas lá da Amazônia, que são as melhores. Temos o breu branco, erva baleeira, tangerina, alguns citros, que nós temos parceria com o laboratório da Biocitrus, ali em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Montenegro usa as laranjas, e da laranja a gente extrai o óleo essencial. Então, e muito mais condições. Nós temos, na minha equipe, tem uma doutora, a Geisa. Ela trabalhou na pesquisa dela de doutorado com erva mate, e nós estamos tentando produzir um óleo essencial de erva mate. Pense, gente, quando nós criar e patentear, certamente ele vai ser um óleo essencial também. Imagine a erva mate. A erva mate, ela também acalma, não é? Tem pessoas que precisam tomar o seu chimarrão para até passar dor de cabeça, não é assim? Então, aqui, eu trouxe para vocês, o slide está pequenininho, mas assim, o comércio internacional de óleos essenciais movimentou mais de 10 bilhões em 2021. Esse dado é um pouquinho atrasado.
E dentre os países principais, Estados Unidos, China, Índia, França e o Brasil. E o Brasil, como eu falei para vocês, com muito potencial por causa da nossa biodiversidade. Mas o que é um óleo essencial? Eu conheço muitas pessoas aqui que sabem, decore salteado, e usam no seu dia a dia o óleo essencial, mas algumas pessoas talvez não conheçam muito. Quando eu aperto a casquinha da laranja, da bergamota, eu já tenho o óleo essencial ali, certo? Então, cada laranja, por exemplo, ela te dá 1, 2 gotinhas de óleo essencial. Então, o óleo essencial, ele vem de diversas partes da planta. Por exemplo, vou dar o exemplo da laranja. A laranja, a gente tira o óleo essencial da casca, que ele é um óleo muito bom para energizar, para o humor, a parte digestiva também, mas a gente tira também um óleo das flores e outro das cascas e dos galhos. Então, por exemplo, o petit grain, ele vem das cascas e das folhas. As mesmas propriedades do lavanda. A gente diz, os homens que às vezes não gostam muito do cheiro da lavanda, podem usar o petit grain, que é a mesma função. Já o da florzinha é o neroli. A florzinha, olha como as plantas têm inteligência. A florzinha é o embrião das plantas, certo? E para que ele serve, o neroli? Muito usado para a saúde da mulher, para o sistema genital das mulheres. Então, vejam que os óleos essenciais, eles são extraídos de diversas partes da planta e com propriedades diferentes. O copaíba vem do tronco. O vetiver vem da raiz. Quando o óleo vem do tronco e da raiz, eles são óleos aterradores. Quer dizer o quê? São óleos que acalmam, que te colocam no presente. Já os óleos das cascas, eles são óleos da alegria, né? São óleo do bom humor, por exemplo, os cítricos. Então, vejam que as propriedades, de acordo de onde eles são extraídos, eles são diferentes. Aqui, essa imagem é o que eu falei para vocês. Quando a gente inala, aqui a rosinha, estamos inalando as moléculas aromáticas, passa ali pelo bulbo olfativo, vai para os receptores nervosos, vai, então, para o sistema límbico. Isso em 22 segundos. Em 2 minutinhos, ele já vai estar correndo na circulação. E em 20 minutos, está em todas as células do nosso corpo. Então, quando eu inalo, quando estou com ansiedade, eu, inalando, ele é muito mais rápido. Então, por isso também, a orientação de uso. Às vezes, eu preciso tomar, se eu estou com uma azia. Se eu estou com a parte emocional mais abalada, melhor é inalação, certo? E algum sintoma da pele, dores, uso tópico. E, claro, aproveitando os pontos de reflexologia, todos os óleos a gente pode usar. Alguém sabe a diferença do óleo essencial para essência? Quem aí já fez como eu, que usava essência porque era mais baratinha, sem antes conhecer os óleos essenciais? Que beleza, né? Colocando sintético direto para o corpo e achava que estava fazendo uma grande coisa. Eu olhava, essência, óleo essencial. Não, é melhor, essência mais pura. Então, essência é sintética. Se vocês puderem evitar a compra, evitem, porque é sintético que vocês estão colocando no corpo. Formas de uso dos óleos essenciais. Inalação, pode ser na roupa também, pode ser no travesseiro, pode ser no chuveiro, no inverno, principalmente. Eucalipto vai expectorar os brônquios, vai abrir o sistema respiratório. Ingestão, aí cuidado com a pureza. E também uso tópico. Aproveitem sempre os pontos de reflexologia. Quem que trabalha aqui com essa? Tem alguém aqui? É muito bom atrás da orelha,
nos punhos, na nuca, na linha da coluna, atrás da perna, ao redor do umbigo, virilhas, pele só dos nenês e crianças até 2 anos, sola do pé. Porque depois a gente fica com a pele mais grossa, né? Então a absorção dele vai ficar um pouco comprometida. Os óleos mais usados, assim, os mais conhecidos, mais vendido no mundo, lavanda, por conta da ansiedade, né, da depressão, que hoje é a doença, né, do mundo. Temos também o limão siciliano, desintoxica fígado. A gente sempre diz, é o detox interno e externo. Então, externo, bancadas, geladeira, tudo é ótimo. E internamente é o nosso detox. Também temos eucalipto, principalmente nessa época. Falei ali dos brônquios, né? Melaleuca é o melhor antifúngico que tem. É um óleo coringa, o melaleuca de ter em casa. Orégano. Ontem ainda assistia um aromaterapeuta muito conhecido, até ele tem uma marca, e ele está encampando a aromaterapia como as PICs, e ele fala muito de experiências com orégano nas infecções hospitalares e infecções resistentes. Então, o orégano, gente, para infecção bacteriana, para infecções, ele é fantástico. Então, quando vocês têm casos aí de bactérias resistentes, lembrem do orégano. Ele é incrível. Peppermint também muito utilizado. Também sistema respiratório, dores, estômago. E aí eu trago para vocês algumas evidências científicas. Pena que não está aparecendo aqui para vocês, né? Mas o canela, o óleo de canela, ele também é um óleo bíblico. Ele está na Bíblia, no Provérbios 7,17. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. No Êxodo, mais uma vez a canela é citada na mistura que viria a compor os óleos na unção e santificação. E temos artigos aqui do papel antimicrobiano da canela. A canela também é muito usado para baixar a glicemia, então tratamento de diabetes, emagrecedor, porque ela é um óleo quente que acelera a circulação, antifúngico, antibactericida, analgesia das dores articulares. Aqui nós temos também, com evidência científica aqui, por exemplo, o peppermint. Também vários óleos utilizados aqui. Lavanda, ylang, orange, bergamota, lemongrass, gerânio, líbano, neroli, sálvia, que comprovam os seus efeitos neurofarmacológicos. Então, essas evidências científicas, foi feita pesquisa com um grupo de pessoas inalando, e na inalação, esses óleos ajudavam nas alterações da frequência cardíaca, na pressão, na frequência respiratória, nos níveis sérios de cortisol e composição de ondas cerebrais, acompanhando de relaxamento, contentamento, sensação de alerta. Então, comprovado, né, que esses óleos, de fato, eles são calmantes. Aqui, o uso da lavanda, evidências a respostas fisiológicas e psicológicas também na inalação. De novo, aqui, não, acho que repeti aqui o artigo. Espera aí, esse aqui. Aqui na massagem, então, essa foi trabalhado com 50 pacientes internados em unidades psiquiátricas, e aí usaram o lavanda e o gerânio na massagem. E aqui, os pacientes recebiam 6 sessões de massagens alternadas com lavanda e com gerânio, e foram avaliados frequência cardíaca, frequência respiratória, níveis de ansiedade antes e após intervenções. E também o resultado foi redução drástica da ansiedade, diminuição da frequência cardíaca e dos pacientes sempre após as sessões.
Aqui, o uso da aromaterapia no contexto da enfermagem. Investigou como a aromaterapia vem sendo usada na prática assistencial da enfermagem, em ambientes de saúde. E aqui, eles trabalharam a questão da dor. Então, alívio da dor, cuidados paliativos oncológicos e saúde mental. Os benefícios também. Redução da ansiedade, melhora do conforto emocional, auxílio do manejo da dor e do bem-estar em pacientes hospitalizados. Aqui o efeito da aromaterapia em dor aguda pós-operatório para pacientes adultos e idosos em recuperação pós-anestesia. Foi um estudo da USP, recente, em 2024. Então, usaram lavanda em períodos pós-operatórios numa sala de recuperação hospitalar. Avaliaram a aromaterapia, como que ela pode auxiliar no manejo da dor aguda, né, após cirurgias. E aí os resultados foram melhora no conforto dos pacientes e potencial na redução da dor e da ansiedade durante a recuperação pós-anestésica. Então, para finalizar, pessoal, as PICs, elas não substituem o tratamento da medicina convencional. Eu não estou dizendo aqui para vocês que vamos tirar os remédios. Não. Mas elas ampliam o olhar sobre o ser humano, sobre o cuidado. Porque quando eu ofereço um óleo, quando eu faço uma massagem, ofereço uma inalação, coloco um difusor, né, eu também estou, além de dar esse conforto para o paciente, eu também estou cuidando melhor. A aromaterapia ela vem conquistando espaço em hospitais, unidades de saúde, porque elas podem contribuir com a redução da ansiedade e do estresse. Quem é da área da saúde aqui, que trabalha nas unidades de saúde, sabem o quanto muitas vezes os pacientes sofrem estressados com ansiedade, muitas vezes, né, antes da cirurgia. Alívio da dor e do desconforto, melhora do bem-estar emocional, humanização do cuidado e é um acolhimento aos pacientes e também da equipe. Como falei para vocês, o quanto é importante usar também para quem cuida. Ter esses óleozinhos, os aromas, né, disponíveis para quem está ali na equipe e às vezes está um pouco estressado, um pouco cansado, com alguma dor, com alguma preocupação, né? O quanto isso também vai potencializar e ajudar no trabalho mais qualificado, né, das pessoas. Então, a ciência já demonstra que os óleos essenciais possuem atividade biológica, potencial terapêutico, quando é trabalhado com muita segurança, seriedade e conhecimento. Cuidar vai além de tratar os sintomas. É acolher, aliviar, escutar e promover a qualidade de vida. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, esse recado. E qualquer dúvida, fico aqui à disposição. Se alguém tem alguma pergunta também, fica à vontade. Ana, muito obrigada pela tua palestra. Gostaria de entregar aqui para ti um mimozinho. Agradecer de vir de tão longe, né, para estar conosco aqui. Obrigada. É tão importante ter pessoas assim que realmente estão trabalhando em prol da saúde. E tenho muitas boas referências tuas através da Patrícia. Acho que você realmente está fazendo a diferença lá na cidade de vocês, né? Chapecó, né? Isso aí. Então, pessoal, uma pessoa lá de Chapecó vindo para nos agraciar com um pouco do conhecimento e principalmente fazer a gente cheirar esse cheirinho maravilhoso, né? Obrigada mesmo, então, em nome do nosso Poder Legislativo, Executivo, das PICs, um mimo para te lembrar de nós. Obrigada, viu? Quando a Ana me levou lá em Chapecó, eu disse que quando eu ser grande, eu quero ser que nem ela. Ela é maravilhosa, né? Neca, volta aqui para a foto. Gente, o quanto eu aprendo. O quanto eu aprendo com a Ana. Ela realmente assim uma pessoa, assim uma luz incrível,
um ser humilde de coração e que traz um conhecimento para a gente assim surreal. Eu aprendo muito com ela e é uma alegria poder contribuir aquela vez que você me levou para lá, agora trazer você para cá e vamos fazer mais dessa rota, né? Nós irmos e eles vir para cá também. Muito obrigada, Ana, pela tua contribuição. Pessoal, acho que eles vão fazer um sorteio. É isso, Ana? Vamos fazer um sorteio da aromaterapia? Gente, sobre a aromaterapia, eu prescrevo aromaterapia em meu consultório. Eu não sou cadastrada do Terra e me nego a me cadastrar, porém eu prescrevo os óleos essenciais da doTERRA, porque eu estudei mais de 80 marcas de óleos e eu prescrevo doTERRA pela seriedade dessa empresa. Essa empresa nem sabe que eu existo. Mas eu prescrevo para que a gente possa ter qualidade de vida, porque realmente uma gotinha é tudo isso como a Ana trouxe aqui. Então, se eu prescrevo e trouxe pessoas dessa área para falar com nós, é porque a coisa é boa mesmo. Vou deixar com vocês aí para fazer o sorteio. O que vocês vão estar sorteando aí? Certo. A gente vai sortear o Console, o Forgive, Tamer e mais um Forgive. São em Rolon. O Forgive é um óleo que trabalha muito emocional, é um mix de plantas, trabalha o perdão. Então, conseguir liberar perdão. O Console, principalmente quem está vivendo algum luto. E o luto não precisa necessariamente ser de um ente querido, né? A gente sabe que tem várias formas de a gente estar, né? Sofrendo de algum luto. E o Tamer é sistema digestório, principalmente da linha Kids, mas também nós adultos podemos usar. Então, esses 3 são 4 daí. As orientações por escrito a Sandra entrega para vocês, manda depois, pega o contato. Então, primeiro vai ser um Forgive, número 91. Aê, pode vir buscar. Ai, que coisa boa. Tá bom, valeu. Agora, então, vamos sortear um Console, número 11. Olha. Só atrair. Um Tamer, número 75. Aê. Aí. Isso. E agora, o último é um Forgive, número 13. Treze não tem? Quarenta e um. Foi invertido.